Fala galera, tô aqui mais uma vez visitando uma arrematação espetacular feita por um dos meus alunos e hoje tô num imóvel diferente. Como vocês podem perceber, eu tenho um condomínio fechado. Esse condomínio fechado, ele fica em Mogi, aqui no interior de São Paulo, fica muito próximo inclusive do litoral, e a gente vai visitar nada mais, nada menos do que essa casa aqui, ó. Gente, um espetáculo. Primeiro que o condomínio é uma graça. Ó, só um detalhe. Você que está aqui agora, que eu vou mostrar todos esses detalhes da casa, fica atento. Mais pra frente eu vou mostrar uma imagem aérea inteira do condomínio, mas fica até o final, porque aí você vai acompanhar todos os detalhes. Essa casa aqui, gente, ela foi arrematada num leilão do Banco Itaú. O grande diferencial dessa casa é estratégia de desocupação amigável, tá? Eu não vou aqui ficar apenas falando sobre quanto foi pago ou quanto vale, mas eu vou já te dar essa informação. Mas o grande diferencial dessa casa aqui é a desocupação. Esse imóvel estava ocupado e a negociação para desocupação aconteceu em 26 dias. Ou seja, entre a arrematação e entrarmos no imóvel, apenas 26 dias. Isso aqui é um espetáculo. Bora mostrar essa casa aqui pra galera. Gente, cabe tranquilamente na área coberta e na área descoberta 4 carros. Mas assim, com muita tranquilidade. Vocês podem perceber que tem alguns detalhes a serem feitos. Primeiro de tudo, gente, passar uma VAP aqui vai fazer uma limpeza rápida, fácil, tranquila. A casa, eu acho que ela precisa aparar aqui esse jardim, né? Fazer essa parte de entrada aqui de novo. No máximo uma pintura ou outra, mas ela já tá na cor, que é a cor que vende. É o cinzinha claro, tá? Aqui temos um corredor lateral. Por favor, câmera, vem aqui mostrar pra galera, tá? Um corredorzinho lateral. E essa casa, o investimento, tá? A arrematação dessa casa foi no valor de 616 mil reais. E o valor de mercado dessa casa aqui, após esses pequenos ajustes na reforma, 1.100.000 reais. Isso mesmo, 616 mil para 1.100.000 reais. Uma casa em condomínio no interior de São Paulo, bem estruturada, bonita e melhor, desocupação amigável em 26 dias. Vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, infelizmente, quando o ocupante, embora ele tenha saído de forma totalmente amigável, ele foi lá e arrancou a iluminação, tá? Então a gente tá sem luz aqui dentro, mas acredito que vocês estejam conseguindo ver tudo com bastante tranquilidade, né? Porque no final a casa é bem clara, entra bastante iluminação da rua. Aqui, sala, tá? Sala de estar, sofá, televisão, etc e tal. Vocês podem perceber que é uma área grande para uma sala, tá? Considerando o tamanho da casa, é uma sala bem disposta, tá? E faz bastante sentido do ponto de vista arquitetônico. Por quê? Quando você tem uma sala quadrada, você consegue fazer um maior aproveitamento do ambiente. Isso aí, arquitetos vão saber que eu estou falando com bastante fundamento. Aqui temos o segundo andar, a gente já vai mostrar. Vem para a segunda parte. Lavabo, infelizmente o lavabo tá super escuro, mas gente, tá reformadinho, tá? Tá só sem a tampa da privada, sem as torneiras, mas tá reformadinho, tá como novo. E aqui o grande diferencial, lembra que eu falei para vocês que a negociação amigável foi um dos diferenciais dessa casa? Porque quando o imóvel está ocupado, muita gente, muitos aqui que me seguem devem pensar assim: cara, se está ocupado vai dar problema para arrematar. Eu vou ter que entrar com a ação, isso vai demorar anos e anos e anos. O que não é verdade. Porque quando você faz uma análise bem elaborada, bem estruturada sobre perfil do ocupante, você faz uma análise bem estruturada de todos os documentos do leilão, edital, matrícula, intimações, processos, você consegue fazer uma arrematação com muita tranquilidade e, principalmente, fazer uma desocupação amigável facilmente. E aqui que está o grande destaque. Vai para lá a câmera para mostrar para todo mundo, por gentileza. Móveis planejados na cozinha. Nenhum valor adicional nessa desocupação. E temos aqui móveis planejados na cozinha inteira, tá, gente? O que, na minha perspectiva, eu já falei isso algumas vezes para vocês, ó, são móveis de boa qualidade, tá? Marcenaria interessante, bem interessante. E eu já disse isso para vocês. O que vende uma casa, facilita a venda de uma casa, são os móveis de cozinha. Quando a casa está completamente, ou o apartamento, ela está completamente sem móveis,
uma das primeiras coisas que a pessoa vai pensar ao comprar é quanto que eu vou gastar para reformar, ou pensa primeiro na cozinha. Por quê? Porque as pessoas acreditam que móveis planejados ou móveis modulares, seja qual for o tipo de móvel que você vai colocar dentro do teu apartamento, dentro da tua casa, são caros. E aqui, ó, ter tudo isso prontinho, desse jeito, com as pedras, tem uma ilha. Galera, tem tudo aqui, ó. Gavetas, tudo, sobrou tudo. Eles deixaram tudinho e, vou falar, novo, tá? Área de lavanderia aqui, uma área de lavanderia. Minha opinião pessoal, um pouco apertada, na minha visão. Quem acompanha aqui no canal viu que eu mostrei um apartamento no meu último vídeo que tem uma área de lavanderia muito maior. Qual que é o ponto positivo aqui, tá? Todo esse corredor lateral aqui para você colocar toda a sua bagunça de lavanderia que você sabe. Você que mora na sua casa sabe que sua lavanderia é uma bagunça. Essa é a grande verdade. Temos aqui um quintal, tá? Eu acho que o terreno foi bem aproveitado para o tamanho da casa. Mas daria aqui tranquilamente para colocar um ofurôzinho. Já pensou um ofurô aqui? Que coisa... Nossa, que delícia, Fer... Nossa, Fê, um furozinho aqui fica top, né, irmão? Putz, churrasquinho ali e um ofurô aqui, pra quê? Pra você pegar, fazer um churrasco pra sua mulher, tá lá, assou uma carnezinha aqui tranquilo, tem um ofurôzinho pra você curtir ali com a família. Putz, delícia, cara. Aqui acho que faltou esse carinho, faltou essa visão do antigo morador, e quem for comprar essa casa, que veja o meu vídeo e coloque isso. Porque se você fizer aqui um acabamentozinho de madeira, colocar umas plantas e um ofurô, esquema total, tá? Funciona super bem. Área de churrasqueira, tá? Uma churrasqueira que não é grande, mas funcional. Sobraram alguns móveis, só que esses móveis aqui, vem com a câmera para eu mostrar de perto. Esses móveis aqui, ó, eles estão estufados. Então, muito provavelmente vai ter que trocar. Esse mobiliário, diferentemente do mobiliário da cozinha, é um mobiliário de menor qualidade. Então, na minha visão, esse aqui, se você comprar um mobiliário Madesa, super barato, e falo aqui da Madesa, mesmo não tendo patrocínio, não tenho absolutamente nada, nenhuma relação com essa empresa, inclusive Madesa, me patrocina, porque eu faço tanto jabá para vocês que valeria esse patrocínio aí. Você não acha, câmera? Com certeza. Com certeza, cara. E aqui, qual que é a minha visão, tá? Com menos de R$ 1.000 aqui, no Móveis Madesa, você troca tudo isso aqui por um super moderno, super novo, faz uma iluminação nova, porque eu acho que aqui cabe um investimentozinho para deixar mais bonito. Já pensou aqui, ó, tá vendo que esse telhado é de madeira? Você trançar aquela iluminação que são várias bolinhas amarelas, putz, ia ficar um fenômeno, ia ficar um fenômeno. E aqui, entrando de novo, temos a área da cozinha, como muito bem falamos, e agora a gente vai para a área de cima da casa. Vamos embora. Ah, antes disso, aqui tem um espaço para um bar, hein? Ó, já pensou botar um bar aqui? Lembrando, tá, gente? R$ 616 mil nessa casa. Valor de mercado de 1 milhão a 1 milhão e 100. Tranquilamente, tranquilamente. Inclusive, tem 8 terrenos nesse condomínio sendo negociados, tá? Cada terreno, o valor de mercado que estão pedindo é de R$ 500 mil. Ou seja, o arrematante que eu vou mostrar para vocês hoje, arrematou essa casa aqui por 616 mil. Quase o valor do terreno. Vamos embora. Aqui, galera, ponto positivo e pontos negativos. A gente tem 3 quartos, sendo um deles uma suíte. Mas tem algumas questões aqui que, na minha cabeça, não fazem muito sentido e que o arrematante, quando for reformar, vai fazer algumas alterações que vai agregar valor à casa. Porque qual que é o ponto? Muitos de vocês às vezes devem ficar pensando: poxa, Vitor, comprou esse imóvel super barato, você está criticando. Em nenhuma hipótese, foi um baita negócio, mas com alguns pequenos ajustes de reforma, você sai às vezes de 1 milhão e 100 para 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, tranquilamente, porque dentro desse condomínio dá sim para vender imóveis nesse preço. E aqui, gente, o que eu trocaria? Esse piso. Esse laminado tá bem estranho, não tá ornando com a casa, tá deixando a casa pesada, na minha opinião. Se colocar um laminado mais claro, vai agregar valor, e o custo para trocar esse laminado aqui em cima, se você tiver os fornecedores corretos, como nós temos aqui dentro da comunidade, dentro da mentoria, com uns R$ 12 mil, R$ 10 mil, você troca todo esse laminado aqui e você
agrega valor à casa. E aí tem uma perspectiva que às vezes vocês devem estar se perguntando assim, Vitor, mas eu vou gastar às vezes com uma reforma e isso não necessariamente vai agregar valor à casa, ou seja, eu não vou poder cobrar mais caro. Nem sempre, mas um ponto importante é você encontrar esse ponto de equilíbrio entre reforma que agrega valor e a reforma que agrega liquidez. Porque quando você deixa um imóvel bonito, sem gastar muito, você não necessariamente colocou muito valor nele, nem gastou muito nessa reforma, mas você agregou liquidez. E por que a liquidez é importante? Porque se você compra esse imóvel aqui por 616 mil reais e vende em 7 meses por 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, cara, seu retorno foi uma coisa espetacular, espetacular. Agora, se você demora 2 anos para vender, e aí? Seu retorno ainda é alto, mas pelo tempo ele não foi tão interessante. Então, quando você pega um imóvel, você quer agregar liquidez, você faz alguns pequenos ajustes, tá? Então, aqui eu trocaria esse laminado. Temos aqui, como vocês podem ter percebido, eu já passei pelos 2 quartos, tá? Enquanto eu estava falando aqui, fui passando pelos 2 quartos. Temos aqui um banheiro que atende os 2 quartos. Achei um banheiro grande, tá? Achei um banheiro grande. Inclusive, ele é maior que a lavanderia. Que a lavanderia é pequena. Ponto positivo aqui, ó. Arrancou torneira, arrancou chuveiro, mas deixou os box. Isso aí é bem positivo porque o box normalmente é uma grana, né? Aqui tem uma coisa que eu não entendi. Vai para lá, câmera, por favor. Temos uma porta que divide esses 2 ambientes aqui, ó. Que ela tá totalmente emperrada, então tá ruim de mexer. Mas é uma porta que fecha esse ambiente aqui e deixa isolado os 2 quartos desse outro ambiente. Mas você deve estar se perguntando, Vitor, mas esse é o quarto do casal, eles querem separar. Então, mais ou menos, essa área aqui ela não fez muito sentido. Vou te explicar por que ela não fez muito sentido. O que eu pensei? Ah, isso aqui é um closet, né? Isso aqui é um closet. Não é um closet, porque tem um closet lá dentro. Então, essa é uma área solta. É como se fosse uma antessala do quarto. Minha visão, tá? Ou faz mais um quarto, ou aumenta o quarto do casal, ou alguma coisa assim. Porque essa antessala eu não vejo muito sentido. Outra coisa que, na minha opinião, deveria ser feita, que, cara, ia agregar muito valor a esse imóvel. Aqui, ó, essas paredes, elas podem ser retiradas, não tem coluna aqui. Então, eu arrancaria tudo isso aqui e lacraria aqui, ou em vidro, para deixar bem iluminado esse ambiente, mas eu abriria, porque a gente tem aqui, câmera, mostra direitinho aqui, a gente tem uma sacada numa antessala de um quarto que dá numa parede. Então, tem espaço, é isso que eu quero que vocês percebam. A casa é maravilhosa, a casa é excelente, ela vai vender, vai dar muita lucratividade, mas o que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje é, tem espaço para melhorias para quê? Para você pedir mais caro, ou seja, ter uma lucratividade ainda maior e uma liquidez mais alta, que é colocar o dinheiro no bolso, porque não basta arrematar, tem que vender. Porque é muito lindo eu chegar para vocês e falar aqui assim, arrematou por 616, vai vender por 1 milhão e 200. Tá, mas e a venda? Então a gente tem que sempre olhar para todos esses detalhes, tá? E aqui a gente vai entrar no quarto do casal. Lembra que eu falei que eu achei que aquilo era um closet? Pois é, esse aqui que é o closet. Então, aquela antessala, de fato, ela não cumpre muito seu propósito, tá? Ou, às vezes, mexer, talvez, nesse closet, não sei, alguma coisa assim. O banheiro do casal, que é um banheiro bem grande, tá? Eu achei esse banheiro bem grande. Então, deixaram um chuveiro nesse aqui, deixaram uma ducharia Lorenzetti, deixaram o box, só arrancaram torneiras e tampas de privada. Por quê? Não sei. Arrancaram algumas iluminações, arrancaram algumas tampas de tomada, outras deixaram, enfim. Esse aqui é o quarto principal. O que esse quarto principal aqui tem de bônus na minha visão? Primeiro, ele tem uma suíte, tem closet, tem antessala, pode ser maior ou não, mas enfim. E aqui a gente tem uma bela sacada que te dá a visão da entrada da casa. Isso agrega bastante valor também para a suíte principal. E ó, temos ali em primeira mão os arrematantes. Dá uma gravada ali, câmera. Ó, o pessoal vai falar tudinho para vocês em breve sobre como funcionou essa arrematação aqui. Mas, a princípio, o que eu posso dizer para vocês? Pagou 616 mil, vai vender por 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, enfim. Se colocar algumas reformas nessa casa, dá para agregar muito valor, cobrar até mais caro,
ou, às vezes, até aumentar a liquidez, fazendo com que a rentabilidade venha logo para o bolso do arrematante. E dito isso, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens aéreas desse condomínio e também vou lá para a entrevista para saber tudo sobre essa arrematação e contar para vocês. Lembrando, Vinícius e Plínio foram os arrematantes e os dois são os meus alunos da turma 7 da Mentoria ERI. Bora lá. Atenção! Pedimos desculpas pela baixa qualidade da continuação do vídeo. Devido a um erro técnico na troca de câmera, a resolução ficou baixa. Meninos, esse aqui é o Vini, né? Porque o Vini apareceu só 2 vezes no meu canal, mas o Vini é sócio do Plínio, que aparece bastante aqui. Vini, meu querido, baita arrematação, hein, cara? Bonito, que casa bonita, velho. Bonito, bonito. O condomínio aqui me chamou a atenção. Vamos rodar agora umas imagens aéreas aqui para vocês do condomínio. O que você tem para dizer para a galera a respeito desse condomínio aqui que chamou a sua atenção? Do condomínio em si, primeiro porque é um condomínio médio alto padrão, né? Tá muito bem localizado, a gente está a 7 km do centro apenas, está próximo também da praia, né, de Mogi Bertioga aqui, então ficou, né, muito bem localizado também. Não tem nada assim de muito diferencial no condomínio, por exemplo, tem uma puta infraestrutura, de piscina, alguma coisa assim, mas é bem residencial. Então, assim, é um bairro muito tranquilo, né? O condomínio em si é bem tranquilo. E aqui na região está muito em expansão. A coisa de 500 metros aqui para frente tem um hipermercado ali, um Alabarte. Tá rodando, inclusive, aqui, ó, para vocês verem, na imagem aérea do drone, tem esse condomínio, tem um condomínio ao lado que tá em franca expansão e tem o hipermercado aqui, cara, enorme esse hipermercado. Esse terreno aqui da frente também, eles vão fazer um outro condomínio, vão fazer um complexo de condomínios aqui de médio e alto padrão. Excelente. De uma construtora aqui da região também que é super conhecida. E, cara, então aqui a gente tá falando de uma das regiões, acho que, cara, que podem chamar mais atenção, então, em franca expansão dentro da cidade, né? Dentro de Mogi, a gente tá falando de uma região extremamente privilegiada. Exato. Né? É porque, assim, se a gente pensa em expansão, né, aqui, você pensa também numa certa valorização do imóvel. E dentro do condomínio tem pouquíssimas outras unidades, né? Tem 8 terrenos aqui e quem tem terreno aqui não vende. Né? Então você falou que tinha um vendendo por 500 mil, né? Isso. Se fosse atribuir valor, né? Hoje seria próximo ali de 500 mil, mas ainda assim, quem tem, tá vendendo casa aqui dentro e quer construir, mas não quer vender o terreno. Não vai vender. Entendeu? Legal. Então, pelo preço que a gente pegou, ficou muito próximo, né? Ficou bem descontado ali do valor do terreno mesmo, né? Da área, então foi uma aquisição bacana. Cara, e assim, vamos falar uma outra coisa interessante. Eu sempre bato nessa tecla, vocês sabem disso, vocês já fizeram dezenas de arrematação da Caixa juntos. Mas eu falo, e eu não canso de falar isso para minha audiência, que é, quando você começa a pesquisar sobre imóveis de leilão, todo mundo fica olhando para caixa. E esse é o segundo vídeo, inclusive, seguido do canal, segundo que o Plínio aparece, de uma arrematação do Banco Itaú, cara. Sim. Por que Banco Itaú? Por que você... Você acha que o Itaú tem algum diferencial competitivo quando comparado com outros bancos e que te chamou a atenção para essa arrematação aqui? Na verdade, eu voltaria um pouquinho dentro da nossa estratégia de arrematação. Tá. Primeiro, quando a gente pensa na arrematação, eu penso no perfil do arrematante. Então, quando a gente está buscando imóveis de médio ou alto padrão, não faz muito sentido procurar em caixa. Então, eu vou para judiciais, e aí eu posso pesquisar tanto pelo condomínio, né, por algum outro parâmetro que eu já sei o meu ticket médio, ou eu vou para alguns bancos privados que o público final deles, né, esses correntistas, tem um poder aquisitivo maior. Então o Itaú, para mim, faz muito mais sentido justamente por isso. E um ponto interessante é que normalmente o cara que ele vai financiar pelo Banco Itaú, ele já é um cliente, não vou falar que ele é um cliente personalité, mas a regra é o cara usar o Banco Itaú quando o cara já tem um pouco mais de dinheiro, Sim. O cara já... Porque é um banco caro, né? Se Sim. você for olhar para taxas, comparar, por exemplo, Itaú contra Bradesco, não Exato. tem comparação. Se for pensar em relacionamento, né? Pro correntista em si. Exatamente. Então, quando a pessoa compra o imóvel, financia ela pelo Banco Itaú, normalmente é um imóvel de médio alto padrão. Essa é a regra. Exato. Porque a Caixa Econômica Federal, ela acaba atendendo a grande parcela do mercado, né? Se você for olhar a nível de market share, a Caixa Econômica Federal atende aí quase 80% do mercado de habitação no Brasil, quando a gente fala de crédito imobiliário, mas o ponto é que 80% do crédito imobiliário no Brasil é Minha Casa Minha Vida, né? São imóveis Exato. Mais baratos, imóveis de faixa entrada. Faixa 1 e 2, né? Faixa 1 e 2, às vezes uma faixa Sim. 3 ali aparece. Não que a gente não goste de Caixa, né? Muito pelo contrário, a gente tem muita arrematação na Caixa também. Das 39, com toda certeza, a maioria é Caixa. 39 arrematações. 39 arrematações. Por enquanto. Eu falei isso no outro vídeo,
Que bom, seria bom se fosse a 40ª hoje, Esse né? mês chega. Esse mês Vai chegar, chega. vai passa. chegar. Chega e A gente passa. participou de uma agora há pouco, subiu um pouquinho da viabilidade. Vamos Perdizes, ver você se falou, né? Vamos ver se É. Então, o Banco Itaú, galera, ele tem alguns pontos positivos, principalmente quando você está olhando para imóveis mais de médio e alto padrão. Outro ponto positivo é que dívidas de IPTU e condomínio são quitadas pelo banco, né? Então, o Banco Itaú, ele vende imóveis 100%. de leilão 100%, sem nenhum tipo de dívida de condomínio, nenhum tipo de dívida de IPTU. Aceita parcelamento, mas esse foi à vista, né? Isso. Teve até uma certa estratégia ali, por quê? Aceita um parcelamento de até 78 vezes. Uhum. Né? O Itaú faz como uma alienação fiduciária, mas faz com parcelamento menor. Uhum. E quem estava concorrendo com a gente, por uma coincidência, é um cliente do escritório. E aí ele comentou que ele iria só no parcelado. E assim, a gente ficou sabendo depois, né? E aí a gente foi no à vista porque teria 10% de desconto. Então, valor inicial começou em 654, a gente concorreu até 680, e com desconto a gente pagou 616. Por conta desse benefício do à vista. Exato. Ficou mais barato do que o valor inicial, Mais barato do que o próprio anúncio. do que o próprio anúncio. Exato. Excelente, Se cara. alguém fosse pagar parcelado, pagaria em cima dos 654. Excelente. E tem um ponto que eu até comentei aqui pra galera recentemente, do Banco Itaú, porque o Banco Itaú ele não deixa muito clara a questão da evicção de direitos. Tem um debate, a gente sabe profundamente qual que é o debate, mas não vamos compartilhar aqui, mas ele não deixa muito claro, a ponto de, se você for olhar, acho que dos bancos grandes que fazem leilões, ele é um banco que não é tão observado assim. Ele tenta se isentar, E né, a de responsabilidade. ele tenta se isentar da responsabilidade da evicção de direitos. Você acha que isso diminuiu a concorrência? Com certeza. A gente teve um único concorrente que foi justamente esse cliente, né? Mas com certeza. A gente já participou de outras concorrências no Itaú. Eu não me recordo agora de alguma que tenha sido muito concorrida. Na verdade, tiveram Normalmente a algumas que foram, concorrência tipo, é dois baixa. lances Normalmente a ou lance concorrência é único. baixa. Muito baixo, muito baixo. E de fato, isso afasta a galera. Porque o pessoal tem medo de evicção. Né? E Mas se você souber pesquisar a documentação, fazer a Exato. diligência do imóvel, levantar todas as informações que são necessárias para fazer uma arrematação, você não fica com medo de uma Exato. evicção de eu direitos. até como brinco essa. que a gente tem uma opinião meio polêmica, né, sobre evicção, porque eu só me preocuparia com evicção se eu não fizer meu trabalho bem feito. Então, se eu não levantar as notificações, se eu não tiver certeza do que eu estou fazendo, aí eu me preocupo. Se você não estudou, se desfazimento. você não fez a mentoria ali, você não sabe o que você está fazendo e vai fazer É isso. bobagem e vai perder dinheiro nos leilões. Mas, cara, outro ponto interessante, vamos andando aqui e aí o câmera vem seguindo a gente. Bora lá. Outro ponto interessante aqui, a gente não vai entrar dentro da casa, tá? Porque eu já mostrei a casa inteira, mas é só para dar uma dinamicidade aqui pro vídeo, é que essa casa ela estava ocupada, né? Isso. Vocês dois participaram da negociação? Não, na verdade, quem entregou o contato do ocupante pra gente, exatamente no dia da concorrência, foi esse cliente. Esse que é outro concorrente. Exato. Ele disputou com a gente sem saber que estava disputando. E aí depois ele comentou, pô, você que participou, você que levou do Figueiras, né, que é o nome do condomínio. Falei, sim, ganhamos, né? Ele, ó, tá aqui o contato do ocupante. Eu já negociei com ele a desocupação, ele precisa de R$ 4.500 só para pagar o calção e consegue sair até dia 30 de maio. Excelente. Então foi. E saiu Já veio negociado antes da gente E saiu em quantos entrar dias? em contato. Em coisa de 26 dias, 30 dias mais ou menos. Ele acabou de entregar esse final de semana. Esse final de semana. Esse final de semana. Ele só precisou de uns dias a mais, porque tinha um aquário ali, ele precisava retirar no final de semana. Tinha um aquário. Tinha um aquário. Diferente, diferente. E, cara, o que você diria a respeito desse imóvel aqui? Porque eu já trouxe vários comentários aqui pra galera. Falei o seguinte, é um imóvel de médio alto padrão, fica dentro de um condomínio fechado, a gente tá trocando essa figurinha, mostramos imagem aérea, mostramos tudo. Fiz minhas considerações sobre o que eu acho que poderia agregar liquidez e valor no imóvel. Mas qual que é a tua opinião pessoal sobre esse imóvel aqui? Vamos lá. Eu acho que é uma das melhores arrematações que a gente fez aqui, principalmente em Mogi das Cruzes. A gente tem alguns bons cases também, né? Mas o imóvel em si, você vê que tá bem conservado, né? Vai demandar uma reforma muito simples, bem singela. É basicamente limpar, pintura, tem alguns pontinhos de umidade, de fato tem alguma coisinha ou outra para fazer, mas é bem previsível. Então é bem tranquilo, né, de administrar, de gerir essa obra depois. Vamos conseguir posicionar com um valor... Um ticket bem legal. Com um ticket legal, né? Então assim, a gente tem uma margem ali de 1 milhão, 1 milhão e 100, né? A média do condomínio, tem casas sendo vendidas aqui a 950, 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 e 400. Então a gente tem margem, né? E tem poder de barganha também. Né? Então, E aí vai dar um retorno líquido de mais ou menos quanto? o estimado em 12 meses está em 35%. Eu acho líquido. que vende menos que 12 meses, hein? Eu acho que vende menos. 35% 35%. líquido. Líquido.
Tem nada, Descontando tudo, tem nada que comissão te de paga venda, isso. lucro imobiliário, tudo. nada E no eu acho mercado que te paga a isso. gente não demora mais do que 6 meses para vender. Cara, Contando com o prazo de reforma. sinceramente, eu também acho que não, porque a casa ela tá bem posicionada dentro do condomínio, o condomínio é muito bonito, é uma localização privilegiada. Sim. O combo tá casando. Esse que é a grande questão, né? Qual que é a grande diferença entre você comprar um imóvel certo e comprar um elefante branco? Comprar um imóvel certo, ele casa localização, padrão de construção, ele casa o poder aquisitivo da pessoa que quer comprar esse tipo de imóvel. Então aqui a gente está falando de um médio alto padrão. Tá casando com tudo. E o posicionamento na compra, né? O posicionamento na A gente compra. pegou bem E descontado. comprando barato, cara, você sai muito à frente. Agora, se a gente estivesse falando de um imóvel dentro desse condomínio, que fosse 3 lotes desse, e aí o padrão, de médio padrão, você construir uma casa de Sim. altíssimo, aí a gente estaria com problema. Aqui, cara, na verdade está tudo casando, a narrativa está perfeita, isso tudo Exato. foi muito bem feito, cara. Exato. Isso tudo foi muito Pensando bem na feito. liquidez dele, assim, acho que é muito similar até mesmo ao padrão dos outros imóveis que a gente tem no condomínio. Né? Então, assim, você tem, vamos você rodar tem, aqui pra você galera tem ver. bastante referência, né? Cara, Para quem vai comprar. Ele vai aqui- conseguir fazer esse comparativo de preço, né? De benfeitorias, enfim. É diferente de você ter realmente, por exemplo, um comparativo de um outro imóvel, como você comentou, de 2 lotes. Então vai ser um imóvel enorme, né? Então, acho que ficaria muito distante, assim, o posicionamento de venda. Eu acho que, cara, assim, se vocês perceberem, a gente tá dando uma voltinha aqui na rua, a câmera tá, coitado do nosso cameraman, tá correndo aí que nem um doido. Correndo de costas ainda, olha só a maratona. Tá com Mas, cara, condicionamento em dia, hein? tá com condicionamento Tá, em dia. Mas se você dá uma olhadinha aqui para os imóveis, dá uma mostrada aqui pra galera. O padrão dos imóveis é muito similar. Claro, tem uma casa que destoa ou outra, mas dando uma volta aqui pela própria rua, por exemplo, essa aqui tá mais moderninha, ela tá mais reformada, essa aqui à esquerda, ó. Casa 55. Mas, cara, é um padrão que tá muito similar com o padrão da casa que vocês fizeram na arrematação, que com simples reformas, e aí a grande questão é o charme, né? Se você Exato. adicionar o tempero certo, o charme certo no imóvel, você traz uma liquidez fenomenal. Exato. Mudar aquela fachada um pouquinho, deixar um aspecto um pouquinho mais moderno, né? Tranquilo. Eu acho que a Liquidez gente consegue... e lucro no bolso, cara. Exato. Excelente. Ó, seguinte, se você tá assistindo esse vídeo aqui e ficou até o final, não deixe de acompanhar nas redes sociais. Qual que é a sua rede social? Vinicius.fonseca.dv. Plínio Zanella, vocês já sabem como é que é. Plínio Marcos Avanella. É isso aí, a gente vai colocar tudo aqui para vocês. Se você assistiu esse vídeo até o final, Plínio e Vini são os meus alunos da mentoria ali, foram da turma 7, da mentoria Enriquecendo com Leilão de Imóveis. E se você quiser fazer como eles, aprender como comprar imóveis de leilão pela metade do preço e ter uma lucratividade significativa, não pode ficar de fora. Pode ficar de fora da próxima Jamais. turma? Nunca. Em nenhuma hipótese você pode ficar de fora da próxima turma. Se você está interessado, a lista de espera da próxima turma está aberta, está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Deixa teu like, se inscreve no canal. Até mais.